título da nossa meditação de hoje é A Oração do Enfermo. O texto base é Jó 42, 7 a 10. Farei a leitura na versão bíblica conhecida como Nova Almeida Atualizada. O livro de Jó, muito conhecido ou muito citado, é aquela história a respeito de um homem que perdeu tudo, sofreu muito, ficou com uma enfermidade assustadora e ao final da sua história, voltou, reconquistou a sua saúde, os seus bens e também aí reconstruiu a família que ele tinha perdido também. Então vamos lá para a oração do enfermo, Jó 42, 7 a 10. O texto diz assim: Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita. Elifaz é um dos amigos de Jó que tentaram consolar Jó na dificuldade, mas na verdade só falaram bobagens, não conseguiram mostrar ao Jó por que ele estava sofrendo e muito menos consolá-lo naquela hora de dor. Continua, Deus falando então a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra você e contra seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Eles discutiram a respeito ali da possibilidade ou não do justo sofrer. Jó dizia alguma coisa, os amigos diziam outras, E o Jó, que é declarado justo no livro, estava sofrendo, então estava mostrando para eles que o justo também podia sofrer, sim, mas é claro que eles não aceitavam, pelo entendimento que tinham da teologia deles naquela época. Continuando, diz assim: Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês. Jó, que estava naquela desgraça toda, é ele quem vai orar. Então meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Vocês, os 3 amigos que estavam sãos e estavam muito bem. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, nome dos lugares onde eles moravam, foram e disseram o que o Senhor lhes havia ordenado. Foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Talvez alguém se pergunte, quando eu mencionei aqui o título, será que o autor não quis dizer a oração pelo enfermo? Porque nós costumamos orar pelos enfermos. Não costumamos pedir orações aos enfermos. Mas não, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer o que eu disse. Pois quero destacar aqui o valor da oração de intercessão, feita por alguém que está em dificuldades. Isso até parece contraditório, porque normalmente nós esperamos que os sãos orem pelos enfermos, e não o contrário. Contudo, meus amigos, no caso de Jó, a pedido de Deus, foi assim que ocorreu. Jó, que passava por dificuldades terríveis, orou a Deus em favor dos seus amigos e foi atendido. Deus não castigou os amigos dele, como bem mereciam, pelas bobagens que falaram a respeito do próprio Deus, e ainda mudou a situação econômica de Jó para muito melhor do que era antes do surgimento das dificuldades, além de lhe dar uma família maravilhosa. Então, sim, eu também estranhei na Bíblia, encontrar isso na Bíblia, mas creio ter percebido a razão. Jó, que sempre foi um homem íntegro, correto, temente a Deus, conforme está escrito no próprio livro,
pode conferir lá no primeiro versículo do livro, né? E que andava em constante comunhão com Deus, por meio do sofrimento, teve uma experiência ainda mais profunda com o seu Senhor. Ele testemunhou isso ao final do livro, a dizer a Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas pela dificuldade que ele passou, pela comunhão que ele teve com Deus, vamos dizer assim, pelo diálogo que ele teve com Deus, agora ele passa a conhecer Deus de uma forma muito mais profunda. Em outras palavras, Jó disse o seguinte: eu já conhecia Deus, mas no meio do sofrimento passei a conhecê-lo muito, muito melhor. O que fazer diante disso? Ora, nunca esqueçamos que os que sofrem podem estar em melhor comunhão com Deus do que os demais, e assim em sintonia mais adequada para interceder. Ao estarmos bem, não nos coloquemos aqui como superiores aos que estão em dificuldades, como os amigos de Jó fizeram. Ao passarmos por dificuldades, também não nos coloquemos apenas como objetos da intercessão ou de intercessão, mas aproveitando o potencial da comunhão, intimidade com Deus, que as dificuldades podem produzir. Intercedamos então para os nossos queridos, pela nossa igreja e pelo reino de Deus. Deus também atende à intercessão do enfermo, enfraquecido e aflito.